Como é bom, né, irmãos? Nós temos a oportunidade de nos reunirmos novamente para compartilhar da palavra e saber que o fato de estarmos aqui é graça, é misericórdia, é o cuidado do Senhor conosco, que é renovado um dia de cada vez, é renovado aos poucos, e à medida que a gente vai tomando consciência dessas coisas, nosso coração ele vai se tornando grato ao Senhor. Nessa manhã, quero compartilhar com vocês o texto que está lá em João, no capítulo 13. João, capítulo 13. João capítulo 13, nós vamos ler o verso 34 e 35. Por isso, agora lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu fiquei refletindo nesse texto no decorrer dessa semana, diante de tudo que nós temos vivido, né? E aí eu fiquei pensando, né? Como é que a gente identifica um grupo de jogadores de basquete? Como é que você sabe que de repente tem um grupo de pessoas que está reunido e eles são jogadores de basquete? Como é que a gente consegue identificar isso? Pela altura, que mais? Não entendi. Uniforme, né? Normalmente eles estão de bermuda, uma camiseta regata e tênis, né? Então a gente identifica de repente um grupo de jogadores de basquete porque eles são altos, tem, né, um uniforme diferente dos outros. E um grupo de torcedores de futebol, como é que a gente identifica? Pintura de rosto. Pintura de rosto? Camisa normalmente identifica bem aquilo ali, é um grupo de torcedores e para quem ele torce, né? Ali a gente identifica. O que eles cantam. O que eles cantam, os gritos de guerra, né? Como é que a gente identifica mulheres muçulmanas? Pela roupa, né? Os lenços, a burca que elas usam, né? Isso nos faz olhar e falar assim, aquelas lá são mulheres muçulmanas. E rabinos, como é que a gente identifica o rabino? O kippah, né? Tem o kippazinho ali, aí alguns têm aquelas trancinhas do cabelo, tem as trancinhas. E como é que a gente identifica pastores? Crentes. Pois é. Então, alguns identificam lá, aquele lá é um pastor, porque tem terno, gravata e uma Bíblia embaixo do braço. Então, alguns crentes são identificados pelas vestes, né? Usam saia, não usa calça, tem um coquezinho no cabelo, não usa maquiagem. São algumas questões. Vocês viram que é mais difícil identificar o crente? Ou alguém, né, que se identifica, diz ser cristão? E foi exatamente por isso que eu fiquei meditando nesse texto. Porque à medida que eu ia pensando, bem, quando eu olho um grupo de jogadores de basquete, eu identifico pelo uniforme, pela altura e tal. Muçulmanos por causa de burca, lenço, os rabinos, o kippah e tal. Mas e os cristãos? Como é que a gente identifica o cristão? E aí é onde entra esse texto, aonde esse texto começa a me... Esqueci do microfone, né? É onde esse texto começa a me fazer refletir
sobre essa questão de identificação. Né? Por quê? Quando Jesus ele fala essas palavras aos discípulos, Jesus ele já vinha de uma caminhada com seus discípulos, ele já tinha ensinado muita teoria e eles já tinham visto muitas práticas, mas aí esse momento do capítulo 13 é o momento em que Jesus ele chama esses discípulos para um momento particular. Olha, vamos estar junto ali num lugar, só a gente, só eu e vocês que são os meus discípulos. E eles ficam ali. E nesse momento de reunião entre Jesus e os discípulos, Jesus começa a ensinar mais a fundo o que ele espera desses discípulos. Por quê? Esse texto que nós lemos, do verso 31 para frente, Jesus começa a falar da questão de que o Pedro vai negar. Mas o Senhor vem dizendo a todos a respeito o quê? De que ele vai morrer. E de que eles vão chegar um momento que eles vão procurar Jesus, mas não vão poder encontrá-lo aqui. E não vão poder ir para onde o Senhor está. Não nesse momento. Então é aquela questão, aquele tipo de reunião em que Jesus faz, e ele se reúne e ele diz assim, olha, eu hoje estou com vocês, eu já ensinei a teoria e ensinei a prática, mas vai chegar um momento em que eu não vou mais estar aqui presente com vocês, para vocês fisicamente me verem e tentar imitar o que eu estou fazendo. Então eu vou fazer agora e vou ensinar agora o que eu quero que vocês façam quando eu não estiver mais aqui. Tanto que o início do capítulo 13, ele começa com o lava-pés, né? A questão de você servir ao outro, de você cuidar do outro. E Jesus diz, olha, eu ensinei o que vocês têm que fazer, eu dei o exemplo, agora vocês vão e façam como eu ensinei, né? É o que Jesus fala para eles. E lá no verso 17 ele diz, olha, se vocês fizerem essas coisas, se vocês praticarem essas coisas, vocês serão felizes. E o Senhor ele continua ensinando. E ele chega nesse momento e ele fala, e ele pega a palavra e diz assim, um novo mandamento eu te dou. E a gente olha e fala, mas não é um novo mandamento. O mandamento continua sendo igual. Não é para amar? O mandamento continua sendo o amor. Mas o Senhor ele faz uma leve troca, né? Porque nós sabemos que o mandamento, qual é o mandamento? Os dois mandamentos que o Senhor deixou para nós: amar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não mudou o amar a Deus, mas ele deu uma modificada na questão do próximo, como a ti mesmo. Se você ler o texto, quando ele diz, eu te dou um novo mandamento, e na realidade não é um novo mandamento, porque esse mandamento já vem desde o estabelecimento da lei, lá em Levítico 19, verso 18, de amar o próximo. Aqui ele diz, olha, vocês devem amar uns aos outros, como eu os amei. Então ele troca o próximo por uns aos outros. E ele troca o a ti mesmo por como eu os amei. Você consegue enxergar isso no texto? Ele pega o segundo mandamento e faz uma leve mudança. Ele não diz para eu amar ao próximo, mas ele diz para eu amar uns aos outros. E ele está dizendo isso no contexto de uma reunião entre ele e os discípulos. E ele diz, olha, não é para você amar como a ti mesmo, mas como eu amei vocês. E isso é importante porque quando a gente olha as Escrituras, a palavra nos diz que o Senhor amou aqueles que eram seus e os amou até o fim. Independente do que acontecesse, o Senhor os amou até o fim. Independente de quem traiu, de quem negou, de quem abandonou, o Senhor os amou até o fim. E quando ele diz isso aqui, olha, amem uns aos outros. Ele está trocando ame ao próximo. Ele está dizendo, olha, não é para você amar o próximo como a ti mesmo, mas como eu amei vocês. Vocês devem amar uns aos outros. E ele está dizendo isso para os seus discípulos.
Ele não está dizendo para quem não é discípulo. Para quem não é discípulo, é o amor ao próximo. Quem é o próximo? Qualquer um que esteja perto de você. No contexto igreja, discípulos, corpo de Cristo, o amor ele é praticado mutuamente, é o amor uns aos outros. Por isso ele diz, amem uns aos outros. Por que uns aos outros? Porque tem que ser recíproco o amor. A decisão de amar, ela é daqui para lá e de lá para cá. Para que possa haver paz, para que possa haver fortalecimento e edificação. Quando o amor ele é unilateral, ele não sobrevive. Ele é muito difícil de sobreviver, principalmente entre pessoas. Se você só ama e nunca recebe o retorno desse amor, como é que um casamento sobrevive a isso? Se só um ama e não se sente amado e não tem a resposta desse amor pelo outro, é um peso que chega um momento que a pessoa diz, olha, desisto, parei, não dá mais. Por mais que seja uma decisão que eu tome, esse amor precisa ser recíproco. E no contexto igreja, para que uma igreja se fortaleça, para que uma igreja seja realmente edificada, para que essa igreja se multiplique, é necessário que haja o amor uns aos outros. E aí não é o amar como a você mesmo, mas é o amar como Cristo amou a você. Por quê? Porque o Senhor está mostrando que o amor que existe no contexto igreja, no amor que deve existir no contexto de comunidade, o padrão é o padrão de Cristo. Por quê? Porque é difícil você reunir um grupo de pessoas que pensam diferentes ao redor de um único propósito, com o mesmo coração, servindo a um único Deus e abrindo mão da sua vontade pela vontade desse Deus. Então, quando ele traz essa questão, o amor uns aos outros como eu amei vocês, ele está dizendo para a igreja, para os discípulos, porque aqui eram os discípulos que estavam reunidos com ele, não tinha multidão. Ele estava ensinando os seus discípulos, olha, o tipo de amor que vocês devem ter é o amor mútuo. É você amar o seu irmão e o seu irmão amar você, intensamente. De que forma que isso acontece? Assim como eu amei vocês. E como que o Senhor nos amou? Não importa o que eu faço, o que importa é a decisão que eu tomei de amar você. Por mais que você seja uma pessoa difícil de ser amada, eu devo amar você. E essa foi a ordem do Senhor Jesus, e ele continua, ele dá várias outras instruções, né? Mas esse texto específico me chamou a atenção, enquanto eu meditava no decorrer da semana, né? Desse tipo de amor que ele precisa fluir a partir da igreja. Porque como é que a igreja é identificada? E vocês viram que vocês tiveram dificuldade quando eu perguntei como é que o cristão, como é que o crente é identificado? Aí ficou aquele vazio na cabeça. Os outros, vocês foram rapidinhos. Assim como eu também fui. Quando eu comecei a pensar, eu falei, o basquete, o futebol e vários grupos que se reúnem, eles têm alguma característica que se destaca. Mas quando Jesus fala para o que é que vai destacar a cada um de nós como sendo discípulos dele, não é algo que você vê de longe, mas é algo que você sente no relacionamento. É algo que flui de dentro para fora, é o amor. É uma decisão que eu tomo de amar o outro. E ela começa no lugar chamado igreja. Porque é difícil ser igreja. É difícil conviver como igreja, porque eu tenho que amar o irmão independente se ele vai estar aqui na reunião ou não. Eu tenho que amar o irmão independente se ele tem uma vida não muito regrada no que diz respeito a essa busca de intimidade com Deus no decorrer da semana. Eu tenho que amar esse meu irmão independente da sua imaturidade e algumas vezes independente da sua carnalidade. E na sua carnalidade eu tenho que confrontá-lo muitas vezes. E quando eu olhei esse texto, eu fiz uma viagem assim, panorâmica, né, sobre as Escrituras. Falei, como ele falou que nós temos que ser identificados pelo amor, porque é o amor que vai mostrar para o mundo que nós somos discípulos dele, como é que as igrejas estavam sendo identificadas, né?
olhando assim aquelas igrejas que estavam próximas, né? A gente tem mais de 2000 anos da vinda de Jesus, mas aquelas igrejas que estavam ali perto dos 60 anos ali. E aí eu comecei a dar uma viajada, né? Eu fui viajando em alguns textos, e aí eu comecei pelo texto de Atos, que foi o surgimento desta igreja, né? Atos 2, 42, nós vemos lá que o Lucas, ele escreve dizendo que a igreja, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era essa a prática de vida da igreja, e essa prática de vida da igreja que envolvia essas questões de ensino, de cuidado, de comunhão, de estar junto, de adoração. Isso tudo influenciava as pessoas e destacava aquele grupo de irmãos que, quando eles falavam, as pessoas se sentiam realmente que aquilo era verdade. E à medida que as pessoas iam se rendendo àquela onda de amor, de cuidado, de comunhão uns com os outros que acontecia, irmãos, eles iam sendo tomados por aquele cuidado, por aquele amor. Tanto que se você perguntasse, quem é aquele grupo ali? Aquele grupo lá são os do caminho. Porque Jesus disse que ele era o caminho. Então, no começo, esses irmãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Aqueles lá são os do caminho. Por quê? Porque o mestre deles, que é Jesus, ele falou que ele era o caminho. Então, aqueles que estão seguindo são os do caminho. E à medida que eles iam vivendo o Evangelho, conforme Jesus ensinou, as pessoas iam sendo acrescentadas à igreja, à medida que elas iam se convertendo e sendo alcançadas pelo Espírito Santo e impactadas pelo amor que eles viam aqueles irmãos vivendo. Lá em Atos 9, 31, diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa era a forma como a igreja era conhecida. Era uma igreja que estava sempre crescendo, e vivia o quê? Paz entre eles. E à medida que a paz tomava conta, a igreja crescia. Por quê? Porque todo mundo quer viver em paz. Só que tinha um problema, essa igreja ela tinha dificuldade de fazer missões. Ela chegou um momento que ela viveu um momento de tanta paz que ela começou a se acomodar, porque eles não tinham templos, Eles não tinham templos, um templo, essa igreja dos do caminho, não tinha isso. Eles se reuniam no pátio do templo e se reuniam nas casas, nos lugares de comunhão, nos lugares de aconchego e de intimidade, para compartilhar a palavra, para compartilhar de ensino. E aí, esse momento de paz, ele chegou um momento que deu uma estagnada na igreja. Por quê? Começa para expandir. E ela estava sendo edificada e queria só ficar ali em Jerusalém. Então Deus permite uma grande perseguição para que vá a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E à medida que isso acontece, quando essa igreja começa a impactar os outros lugares, quando vemos o texto lá de Atos 11, 26, essa igreja impacta a Antioquia. E é ali em Antioquia que esses irmãos são chamados de cristãos pela primeira vez. E o cristão é um pequeno Cristo. Aí eles já não são mais os do caminho, mas são cristãos, são pequenos cristos que estão andando entre nós. O amor está andando entre nós. O amor está nos tocando. Nós estamos sendo transformados, tocados e impactados pelo amor que está andando no meio de nós aqui. E essa é a igreja. E esse amor impactou tanto que nós temos a conversão de um dos grandes homens que estavam do outro lado, no lado das trevas, que era o apóstolo Paulo. E ele se torna uma grande referência para os cristãos. Mas primeiro tem todo aquele medo, aquele receio, porque ele era um bicho ruim do outro lado.
Então, quando diz que agora ele serve ao Senhor, a gente olha e fala, não é possível que esse cara está servindo ao Senhor. Ele exalava a morte por onde passava, mas agora ele está exalando do aroma de Cristo. Ele matava e agora ele ama. Ele tirava vidas e agora ele dá vida. Esse é o impacto do amor na vida de uma pessoa. E a partir do impacto na vida do apóstolo Paulo, esse homem começa a fazer grandes viagens. Ele começa a estabelecer lugares de comunhão, igrejas espalhadas por todo o mundo antigo. E aí, olhando essas igrejas, esses ajuntamentos de pessoas, né, a gente sabe que sempre que ajunta 2 ou 3 pessoas ou mais, sempre tem problema. Porque são pessoas pensam de forma diferente, pessoas têm vontades diferentes, pessoas sentem diferentes. E quando você junta um grupo, a tendência é virar um caos. À medida que cada um quer fazer do seu jeito. Por isso que Paulo começa a escrever cartas. As cartas de Paulo são cartas escritas para direcionar a igreja, para que a igreja não perca essa essência de Jesus, de amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Por quê? Porque o mundo vai olhar para a igreja. A igreja é aquele ponto de luz no meio da escuridão, em que todos que estão vivendo na escuridão olham e falam assim, olha, tem alguma coisa diferente ali, tem uma luz brilhando. Vamos chegar mais perto para tentar enxergar o que está acontecendo. E quando o mundo olha para a igreja, o que é que o mundo enxerga dentro da igreja? Eu olhei, por exemplo, Romanos, capítulo 1, verso 8, a parte final. O mundo enxergava a fé dos irmãos romanos, a fé na igreja de Roma. Diz, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Roma era uma espécie de centro do mundo, era o lugar mais importante. E a partir de Roma, as coisas aconteciam. Então, esses irmãos da igreja de Roma, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, Paulo nunca chegou a visitar essa igreja em Roma, mas é uma igreja que foi fundada pelos irmãos que são fruto da perseguição que aconteceu quando a igreja está vivendo em paz. Quando a perseguição veio, a igreja foi espalhada. Sobraram quem? Os apóstolos, que ficaram em Jerusalém. Mas a maioria dos discípulos de Jesus foram espalhados. E Roma, a igreja em Roma foi criada por um desses discípulos, ou por alguns desses discípulos que foram e estabeleceram uma igreja em Roma. Um ponto de luz no meio da escuridão. Porque Roma era um centro de perversão e atrocidade e adoração e idolatria. E essa igreja foi estabelecida lá. E as pessoas estavam sendo impactadas pela fé dessas pessoas que faziam parte da igreja de Roma. Então Paulo nunca foi, mas ele escreve toda uma teologia de que o justo vai viver pela fé, que é o centro, o tema principal da igreja que se reunia em Roma. E essa igreja impacta muitas das nossas vidas através dos seus estudos, através daquilo que nós estudamos. Mas não foi só a igreja em Roma que foi estabelecida, mas também teve uma igreja chamada igreja lá na cidade de Corinto. Essa igreja era boa, né? Era boa para tomar surra. Ou igreja trabalhosa, ou igreja perturbada. Aí as pessoas olhavam para a igreja de Corinto. O que elas viam na igreja de Corinto? Ah, irmãos. 1 Coríntios 1,11 vai dizer que, olha, o apóstolo Paulo recebe informação, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Então, se você ler o capítulo 1 e 2 da igreja aos Coríntios, 1 Coríntios 1 e 2, você vai ver que existiam divisões, existiam confusões dentro da igreja, ensinos errados, um direcionamento muito complicado. Tinha uma parte dos irmãos que queria ver milagre, só queria saber de milagre, é mistério, é milagre, é não sei o que, pá. Outra parte só queria ouvir discursos lindos, bonitos, palavras que agradassem, sabedoria. E aí o apóstolo Paulo chega nessa igreja e ele não quer agradar nem a um e nem a outro.
ele não quer manifestar milagres e não usa da sua retórica, da sua fala bonita, mas ele começa a falar na simplicidade de um Cristo crucificado. E aí tem muita resistência na igreja de Corinto. Tanto que a igreja de Corinto recebeu 4 cartas e a gente só tem 2 registradas. Por quê? Porque eles ficavam tão irados com Paulo que eles rasgavam as cartas e jogavam fora. E a gente não tem essas cartas. Só temos 2 das cartas que Paulo escreveu para a igreja. E era uma igreja, irmãos, que à medida que Paulo anunciava o Cristo crucificado, era uma igreja que não aceitava a mensagem e era uma igreja que não aceitava o pastor, o apóstolo Paulo. Eles falavam para Paulo, ó, você é muito macho, você é muito baixo mesmo quando você escreve, mas quando você está aqui você afina. Falavam que Paulo não era gente, Paulo era um aborto humano. Essa era a igreja. E por que essa igreja era assim? O apóstolo Paulo nos dá o diagnóstico. Por que essa igreja agia desse jeito? 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, vai dizer, olha irmãos, eu não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mundanos? Então, quando se olha de fora, o que o mundo vê na igreja de Corinto? Uma igreja que há inveja, divisão, discussão. Um fala, eu sou de Paulo, o outro de Apolo, o outro de não sei quem. Uma igreja dividida, mas ao mesmo tempo uma igreja que tem tudo para dar certo, tem todos os dons. E aí o Paulo lá em 1 Coríntios 3 vai dizer assim, olha, não importa que vocês tenham todos os dons, se o fundamento deles não for o amor. Vocês podem saber fazer um monte de coisas, vocês são abençoados com todos os dons, mas se esses dons não forem fundamentados no amor, não vai valer nada. Nada do que vocês fazem vale a pena. É só gritaria, é só murmuração, é só movimento. Por quê? Porque o fundamento ainda não está sendo o amor. O caminho mais excelente é o amor. E o amor que é desenvolvido na paciência, no amor, na amabilidade, na mansidão. O amor que exerce a paz, o amor que pacifica, o amor que cuida, o amor que sofre, o amor que suporta. O amor que espera o outro o tempo necessário. Então essa era a igreja que o mundo enxergava. Quando a gente vai para a igreja de Gálatas, a igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo já começa no capítulo 1, versos 6 e 7, dizendo, peraí. Muito me admira, eu estou admirado em saber que vocês estão abandonando Cristo para seguir um outro evangelho, que na verdade nem é outro evangelho, mas é uma perversão do evangelho de Jesus. E se porventura vocês seguirem a essa perversão de evangelho, ou algum evangelho que não seja o evangelho de Jesus, que ele diz o quê? Para a gente amar uns aos outros como ele nos amou, que esse evangelho, que essas pessoas que escreveram e esses que seguem esse tipo de evangelho que não é o evangelho, sejam amaldiçoados. Havia uma discussão na igreja lá em Gálatas, eles queriam instituir de novo a circuncisão. Um grupo de judeus que estava convertido, mas que ainda mantinha questões do judaísmo, não, porque os cristãos têm que fazer a circuncisão também. E começava aquela briga, aquela discussão, a ponto de Paulo falar assim, irmãos, se vocês continuarem discutindo e se mordendo desse jeito, vocês vão se matar. E se essa discussão sobre coisas que não trazem salvação ou aliança como circuncisão continuar acontecendo, tomara que vocês errem na hora de fazer a circuncisão e ao invés de arrancar apenas o prepúcio, arranque o órgão inteiro. Que sejam capados. É isso que Paulo, tomara que vocês errem, porque vocês estão vivendo uma vida errada e um ensino errado, e estão querendo trazer algo errado
modificando, pervertendo o Evangelho de Jesus. E é por isso que ele vai falar, olha, existe uma luta aqui dentro de nós entre a carne e o Espírito. Existe uma luta entre fazer as obras da carne e viver o fruto do Espírito. E a gente precisa entender essas questões, porque quem é do Espírito vai compreender as coisas que são do Espírito. Agora, quem é da carne não vai compreender as coisas do Espírito. Por quê? Porque vai compreender apenas as coisas carnais. E é nesse texto que Paulo vem lá em Gálatas 5:22 falar para nós quais são os frutos do Espírito, qual é o fruto do Espírito que precisa crescer em nós. E ele fala qual é o fruto do Espírito? Amor, e a partir do amor as outras coisas acontecem. É como se o grande tronco, né, da árvore fosse o amor, e os galhos fossem a paz, a paciência, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. Todas essas coisas fazem parte dos ramos, mas o fundamento principal, aquilo que sustenta tudo, é aquilo que nós aprendemos quando Jesus disse que a gente vai ser identificado pelo mundo se nós amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Quando a gente vai para a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, ela é uma igreja que a gente observa que tinham várias barreiras que existiam entre as pessoas dentro da própria igreja. Barreiras essas que separavam pessoas. O judeu do grego eram separados por barreiras de costumes, por barreiras de culturas, por barreiras as quais o próprio Cristo já tinha derrubado. E Paulo vem relembrar esses irmãos, olha, as barreiras que vocês constroem nos relacionamentos entre vocês, elas já foram destruídas por Jesus. Quando Ele morre na cruz por causa do amor que Ele tem por nós, Ele derruba essas barreiras para fazer com que o judeu e o grego sejam uma só pessoa. Que você e o seu irmão sejam um só, no amor de Cristo. Por quê? Porque existia dificuldade de relacionamento. E não é só naquela época, mas ainda existe nos dias atuais essas dificuldades e lutas de relacionamento entre pessoas. Esse problema, por exemplo, ele também alcançava os lares, as casas, os casamentos. Tanto que em Efésios 5 em diante, o apóstolo Paulo vai falar o quê? Como é que você deve cuidar? Qual a representação do casamento verdadeiro? Ele é fundamentado no amor que o marido deve ter pela esposa, como Cristo tem pela igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela. E a esposa deve ser submissa em amor a esse marido, como a igreja é submissa ao seu marido, a Cristo. Os filhos devem obedecer os seus pais e honrá-los, e esses pais devem amar os seus filhos. São instruções dando para que a gente possa entender como é que o mundo olha, como é que esse mundo vai enxergar a igreja a partir do que acontece dentro dela, nos relacionamentos que acontecem dentro dela. Filipenses é uma igreja que é caracterizada pela sua generosidade. Filipenses é aquela igreja que Paulo agradece por eles estarem com ele financeiramente em todos os momentos. É uma igreja que sustentou muito o ministério do apóstolo Paulo. É uma igreja que abençoou os irmãos lá de Jerusalém. Mas é uma igreja que tinha uma dificuldade em compreender como é que a gente ajuda tanto, que a gente ama, que a gente cuida, e a gente sofre tanto por perseguições. Eles não conseguiam conciliar essa mensagem de Jesus, de amor, com as perseguições e o sofrimento que eles estavam vivendo. Por isso que essa carta do apóstolo Paulo a Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Quando Paulo diz, olha, nós recebemos não apenas o privilégio de sofrer por Cristo, de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E Paulo escreve essa carta de uma cadeia, usando aquele momento para evangelizar os carcereiros. Quando ele diz, olha, eu e os meus irmãos que estão aqui comigo, ele estava só com carcereiro, irmãos, só com segurança. Nós enviamos a paz do Senhor a vocês, que estão livres. Que o motivo de estar preso, que o fato de estar preso não seja um motivo de eu não anunciar o Evangelho.
de eu não anunciar esse amor de Jesus, porque eu sei que se eu estou preso é por amor a Cristo, porque eu estou vivendo o amor uns aos outros e também estou amando ao meu próximo como a mim mesmo. Por quê? Porque eu aprendi que eu devo amar o próximo não só como a mim mesmo, mas como Cristo me amou. Quando eu vou para a igreja de Colossenses, essa era uma igreja que era caracterizada pela fé e pelo amor, irmãos. Colossenses 1,4 vai dizer: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Lá em Colossenses 7 e 8, Colossenses capítulo 1, versos 7 e 8, diz que, olha, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. A igreja de Colossos era uma igreja extremamente fundamentada na fé e no amor. E essa igreja de Colossos era um exemplo, porque quando nós olhamos em Apocalipse, João escrevendo sobre a igreja de Laodiceia, ele diz que aquela igreja era uma igreja morna, porque ela não era nem quente e nem fria, não era um lugar de acolhimento e nem um lugar de refrigério. E Colossos era uma das igrejas, né? Tinha Laodiceia, de um lado você tinha a Hierápolis e a outra você tinha Colossos. Hierápolis e Colossos eram as duas igrejas referências, em fé e em amor, mas a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. É uma igreja que se achava rica, mas era pobre, cega e nua. Era uma igreja autossuficiente, autônoma, rica, mas estava morta. E essa igreja de Colossos era caracterizada por isso. E um dos grandes textos, né, eles falam da supremacia de Cristo. Um texto lindo, 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 da supremacia de Cristo no capítulo 1. Depois vocês leem com mais calma em casa. Ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus. É uma igreja que demonstrava o seu amor em ações e palavras. Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica era uma igreja que antes era extremamente caracterizada pela idolatria. Mas à medida que eles foram ouvindo, foram recebendo e acolhendo a mensagem, 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo Paulo escrevendo diz: olha, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Olha o que a igreja, o que o mundo olhava e enxergava na igreja de Tessalônica: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, a presença proveniente, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 2,8, o apóstolo Paulo amava tanto aquela igreja que ele diz: olha, nós amamos tanto vocês que decidimos não dar apenas o evangelho, mas damos a nossa própria vida por vocês, irmãos. E isso é o amor uns aos outros. Era isso que o mundo olhava e enxergava na igreja de Tessalônica. E aí eu fiquei refletindo, né, nessas questões de como o mundo olha para nós. Quando o mundo olha para a igreja, o que ela enxerga? Né? Nós vimos assim, a igreja ela não é perfeita, irmãos. Ela tem as suas dificuldades, elas têm as suas lutas. Mas as lutas e as dificuldades, elas podem se tornar muito maiores quando nós resistimos à palavra, quando nós não obedecemos a essa ordem de Jesus de amar uns aos outros, como Ele nos amou. Porque a partir do centro chamado igreja, a partir desse núcleo chamado igreja, que o mundo vai ser impactado. O mundo vai nos enxergar como discípulos de Cristo a partir do amor que nós desenvolvemos aqui. E esse amor daqui é um amor que também é resultado do amor que nós temos em casa.
A forma como nos relacionamos em casa, ele é um reflexo da igreja. Se você é uma pessoa seca na sua casa, você é uma pessoa seca na igreja. E se isso não acontece, é porque você usa máscaras. E aí na igreja você usa uma máscara bonitinha, mas na sua casa você tira a máscara e mostra quem você realmente é. Quando nós observamos essas questões, irmãos, Jesus nesse texto, ele fala, olha, amem-se uns aos outros como eu amei, e o mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando isso acontecer. Meus discípulos, ele não falou que o mundo vai ver você como cristão, não é? Ele não falou, porque Jesus não era cristão, Jesus era o Cristo. E ele não instituiu o cristão, que é o pequeno Cristo. Mas é o fato de sermos discípulos e vivermos uma vida de discipulado em Cristo que vai nos conduzir a sermos reconhecidos como pequenos cristos. Tanto que a palavra cristão, ela só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Na Bíblia inteira, para falar a verdade, só aparece 3 vezes. A palavra cristão. Agora, a palavra discípulo, só no Novo Testamento nós temos elas 327 vezes. Por quê, irmãos? E aí a gente chega no século 21, nós não queremos ser discípulos, nós só queremos ser cristãos. Ser reconhecido como cristão, como evangélico, como crente, como qualquer coisa. Dificilmente alguém chega e fala, olha, eu quero ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Mas não, a gente quer ser reconhecido como cristão. É a mesma coisa de eu dizer assim, eu quero as glórias de Paulo, sem viver o seu sofrimento e a sua entrega, sem a sua adoração. Eu quero só ser reconhecido como Paulo, o apóstolo de Cristo, Paulo, o grande, Paulo, né, o cara que fez grandes viagens, que fundou igrejas, que escreveu cartas e tal. Eu quero essas glórias, mas eu não quero viver os açoites, as perseguições, as ameaças de morte, os naufrágios, as humilhações que o apóstolo Paulo viveu. Eu quero ser reconhecido como cristão, mas eu não quero viver como Jesus viveu. Porque um discípulo de Jesus é aquele que busca viver como Jesus viveu. E um outro dia eu vou falar para vocês única e exclusivamente sobre discípulo. O que é ser um discípulo? Né? Um outro momento a gente conversa sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Que é viver como Jesus viveu. É estar disposto a morrer pelo nome de Jesus. Esses irmãos que foram reconhecidos lá em Antioquia como cristãos, são aqueles que estavam vivendo uma vida sujeitos e entregues à morte todos os dias, por causa do nome de Jesus. Esses cristãos eram aqueles que não tinham nada seu, mas tudo que eles tinham era compartilhado com todos. Esses cristãos eram aqueles que eram perseguidos, açoitados, crucificados, eram aqueles que eram mortos à espada, que eram lançados nas arenas para serem rasgados pelos leões, para serem mortos pelos gladiadores, mortos à espada. Eram cristãos que foram esquartejados, eram cristãos que perdiam seus membros e eram obrigados a trabalhar nos campos de concentrações, muitas vezes. Porque, além de ser cristão, eles eram discípulos. Não eram só da boca para fora. E aí, quando eu pensei nesse texto, eu orei, refleti, eu fiquei me questionando. Imagina Jesus voltando nos dias de hoje. Mas não essa volta que a gente espera, né? Essa volta do Messias que vem para julgar. Mas ele vindo fazer uma visita para ver como é que está a igreja nos dias atuais. Para entender o que o mundo está enxergando da igreja. Porque ele diz, na oração, né, que o Pedro mesmo lembrou para a gente, a oração de Jesus, a oração de Jesus é para que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são um. Porque nós não somos do mundo, mas nós somos enviados ao mundo para sermos luz, para sermos farol, para sermos direção, para sermos a consciência do mundo, para sermos a voz de Deus no mundo. Se Jesus viesse fazer uma visita hoje e fosse perguntar, né, para as pessoas, olha,
que você acha da igreja? A igreja hoje no mundo, como é que ela está sendo vista pelo mundo? Como é que você... Vamos diminuir? Porque o mundo está muito grande? Vamos diminuir? Jesus chega e pergunta para os nossos vizinhos, para o pessoal aqui do bairro: aquela igreja ali, a igreja de Monte Santo, o que você poderia falar para mim sobre essa igreja? Jesus de repente chega e fala assim: olha, eu estou procurando uma igreja para congregar, para fazer parte e tal, Eu queria saber o que você acha dessa igreja aqui de Monte Santo. O que você falaria para mim dela, dessas pessoas que moram aqui, dessas pessoas que fazem esses cultos, esses momentos de celebração? O quanto isso tem mudado a vida de vocês? Aí eu vou tomar aquela água nesse momento para fazer aquele momento de suspense, para você ir pensando. E se você quiser entrar embaixo do banco, você pode. Será que se Jesus entrasse no seu Instagram, no seu Facebook, ele iria se alegrar das coisas que ele vê ali? Será que se ele entrasse no seu WhatsApp, ele iria gostar do que ele iria enxergar, você compartilhando, você mandando? Será que se ele fosse passar um mês na sua casa, uma semana, um mês não, porque a gente já ia botar ele correndo para fora. Mas vamos diminuir para ver se aguenta pelo menos uma semana com Jesus em casa. Como é que será que ele iria enxergar você como igreja lá na sua casa? É isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que eu fui diminuindo para chegar da nossa casa, na nossa igreja. Porque nós somos a igreja. E aí quando a gente olha para a igreja no século 21, nos dias atuais, a gente começa a pensar em Jesus, né? Se Jesus voltasse e pedisse informações sobre a igreja. Porque ele deu ordens, ele deixou o que era para ser feito, ele mostrou o que era para ser feito e como era para viver. A igreja precisa viver uma vida de amor uns pelos outros, assim como ele nos amou. Quando eu entendo como igreja o amor de Jesus por mim, é esse amor que eu tenho que estender ao meu irmão. E para eu estender esse amor ao meu irmão, eu também vou estender esse amor lá na minha casa. Quando eu entendo a forma como Jesus me ama, como me amou como marido, eu tenho que mudar. Como marido eu tenho que mudar. Porque a ordem dele é para que como marido eu ame a minha esposa como ele amou a igreja. E as esposas, quando pensam na forma como Jesus amou a cada uma delas, elas olham e também precisam mudar a sua forma. Porque Jesus falou, olha, que as esposas sejam submissas e amem os seus maridos como a igreja ama a Jesus. Se a mulher não é submissa ao marido, ela não é submissa também a Jesus. Se o marido não ama a sua esposa da forma como Cristo amou a igreja, ele também não entendeu o amor de Jesus por ele. E aí a gente começa a observar um Jesus que nos chama, né? Ele nos convida para caminhar com ele em direção à cruz. Mas a gente quer caminhar em direção aos palácios como igreja. A gente não quer caminhar para a cruz, a gente quer caminhar para o palácio, que é o lugar onde a gente vai ser, né, muito bem cuidado. Jesus ele fala para a gente, olha, eu convido vocês, eu chamo vocês para a obediência, para o serviço e para a morte. Mas nós como igreja, o que a gente quer? A gente quer viver o nosso plano, do nosso jeito. A gente não quer servir, mas quer ser servido. E nós não queremos morrer, mas nós lutamos desesperadamente para não morrer. Nós estamos constantemente, irmãos, lutando, resistindo à morte,
Não queremos obedecer, não queremos viver o plano de Deus para nós. Mas nós queremos viver os nossos planos. E nós não queremos servir, porque nós queremos ser servidos. Você já parou para pensar que Jesus ele nos chama para a comunhão da mesa? Quantas vezes Jesus nos chama para a comunhão da mesa? Muitas. Mas a gente está preocupado com o quê? Com quem vai sentar à direita ou à esquerda. Quem vai sentar nos lugares de honra? É com isso que a gente está preocupado. Lembra quando lá na Igreja Católica o pessoal diz assim, olha, o Senhor esteja convosco. Aí a igreja diz o quê? Ele está no meio de nós. Por que Ele está no meio de nós? Porque se Ele está no meio, a distância para qualquer um é a mesma. Ele não está em lugar de honra. Ele está num lugar que ele é alcançado por qualquer um, porque Ele está no meio de nós. Ele nos chama para a comunhão da mesa, por quê? Porque é um lugar onde Ele está no meio de nós. A distância para todos é a mesma. O amor que Ele tem para todos é o mesmo. E não existe um melhor ou maior entre nós. Todos somos iguais. Não, mas aquele ali é meu. Não é, porque Ele está no meio de nós. Nós entendemos muito, nós observamos a igreja, irmãos. Jesus ele chama a igreja para se reunir, para ter comunhão com pessoas diversas, de cor, de raça, de religião, de opção sexual. Ele chama a todos na diversidade para a comunhão. Mas a igreja, ela faz diferente. A igreja não chama para a comunhão, a igreja faz distinção. Olha, só vai participar, só vai estar, só vai poder, quem pensar de acordo com aquilo que nós, como igreja, entendemos que é certo. Não de acordo com aquilo que Jesus chama. Jesus chama a todos, pecadores, doentes. Jesus não chama ninguém são para a mesa, porque quem precisa de médico é aquele que está doente. E quem acha que não precisa de Jesus é porque está mais doente ainda, porque não consegue reconhecer a sua própria doença. E aí nós como igreja, quando Jesus pergunta a nós, o que a gente faz? A gente exclui. Se fulano agiu errado, a gente exclui. Se Beltrano não pensa como a gente dá uma excluída, às vezes não descaradamente, mas a gente vai deixando de lado, Vai deixando esse aqui de lado, porque ele não pensa muito igual a gente. Ele não é muito parecido com a gente. Porque a gente está enxergando o externo. E Jesus fala que a gente vai ser reconhecido pelo quê? Pelo amor que sai de dentro da gente. E aí a gente julga a roupa, a gente julga a tatuagem, o brinco, o piercing, o sei lá o quê. Por quê? Porque é o que a gente está vendo. Mas a gente não para ter uma conversa com a pessoa, para ouvir, para saber as lutas que a pessoa enfrenta, as dificuldades que ela atravessa, para ser um suporte para a pessoa. E aí nós temos um número enorme de desigrejados e como igreja nós somos 1/3 da população e tem um número grande, crescente de desigrejados, de pessoas que não suportam mais a igreja. Por quê? Porque foram machucadas pela igreja. Pelo legalismo, pelo fundamentalismo, pela exclusão, pelos olhares que não precisa dizer nada. Às vezes um olhar que a gente dá para a pessoa, a gente já exclui ela e manda ela embora. Às vezes o olhar que a gente dá, a gente já condena ela ao fogo do inferno, como faziam lá os fariseus. Por quê? Por causa dessa malignidade, dessa natureza pecaminosa que habita em nós. Quando a gente olha para dentro da nossa casa, e às vezes, a gente pega um prato e vai comer no quarto, vai comer na sala. Por quê? Porque a gente não consegue ficar sentado à mesa para compartilhar com o outro que de repente é diferente de nós, que tem dificuldade a gente tem dificuldade de sentar à mesa com os nossos.
Às vezes, irmãos, o testemunho que a gente vai ter do mundo começa dentro da nossa casa, porque tem alguém dentro da nossa casa que ainda não foi encontrado por Jesus. E aí Jesus põe a mesa da comunhão. E às vezes nós, como cristãos, somos os primeiros a pegar o nosso prato e ir para outro lugar. Ou vou comer num horário diferente para não ter que sentar à mesa naquele momento com a pessoa. E aí chega Jesus e fala assim: olha, eu estou colocando uma mesa aqui. É a minha mesa. É a mesa da comunhão. É a mesa que eu ponho, que eu sou o responsável pelos elementos dela. E eu chamo quem eu quiser para essa mesa. Pessoas de diferentes pensamentos, pessoas de diferentes ações, raças, não importa. É o Senhor quem está chamando, porque Ele olha não a aparência, mas Ele sonda o coração. E aí, nós que queremos ser conhecidos como cristãos, como filhos de Deus, eu também sou um filho de Deus. Opa, peraí. Como é que você comprova que você é um filho de Deus? Como é que você é reconhecido como um discípulo de Jesus? Não tem teste de DNA para saber se você é cristão ou não, se você é discípulo ou não. Não tem teste na face da terra de DNA, irmãos, que a ciência possa fazer para comprovar a sua filiação em Deus. Mas tem algo em nós que vai fazer com que o mundo olhe para nós e diga: opa, esse é um discípulo de Jesus, aquela é uma discípula de Jesus, eles são cristãos. Tem algo em nós que as pessoas precisam enxergar, se estiver realmente em nós. É a nossa semelhança com Cristo. É a semelhança com que eu vivo o meu dia a dia. É a semelhança com a qual eu trato as pessoas. Jesus não fazia acepção de pessoas, irmãos. Ele comia com fariseu, ele comia com publicano, ele comia com ladrão, ele falava com prostituta, ele falava com leproso. Jesus não tinha essa questão de diferenciar as pessoas, porque quando ele olhava, ele acolhia, ele ouvia, e ele sentia a compaixão, que é sentir a dor do outro no seu próprio coração. E ali ele sabia: esse daqui tem o potencial de um filho ou de uma filha de Deus. Por quê? Porque ele ama, porque ela ama. Aquele que muito foi perdoado, muito amou. Não foi isso que ele disse para Maria? Por quê? Porque ela tinha consciência do que ela tinha sido perdoada. Então, então, queridos, o amor dela transbordava, não tinha limite para aquela mulher amar alguém. E quando olhava para ela, opa, essa mulher, ela é uma discípula de Jesus. Ela é uma cristã. Por quê? Porque eu consigo ver Cristo na vida dela claramente, a forma como ela ama, o cuidado, o interesse que ela tem pelo sofrimento do outro. Será que Jesus consegue olhar para a nossa igreja? Será que ele consegue, se ele viesse hoje, ele perguntasse para as pessoas falariam: olha, aquela igreja é uma igreja amorosa, é uma igreja boa, cara. Você vai para lá, você não vai sair de lá, Jesus, porque o pessoal vai te abraçar de um jeito ali. Será que nós somos essa igreja? Ou somos aquela igreja em que Jesus vai adentrar e Jesus gosta de escandalizar. Ele de repente chega aqui, maltrapilho, fedido, como um morador de rua ou um drogado. E aí todo mundo para de ouvir a mensagem e começa a olhar e medir, a tapar o nariz. Nossa, que fedor! Meu Jesus! Não dá para levar esse rapaz lá para fora, né? Porque o fedor dele tomou toda a igreja. De repente esse rapaz é o próprio Jesus, que veio para nos revelar aquilo que está no nosso coração.
Talvez uma igreja que julgue, que condene, que fale de um amor, mas não viva ele na prática. Como é que Jesus, qual o testemunho que o mundo daria sobre a nossa igreja, sobre nós como igreja, para Jesus? Será que nós estamos obedecendo isso que Jesus falou? Amar uns aos outros, o amor tem que ser mútuo, recíproco, como eu amei vocês. Para um minutinho, irmão e irmã, pensa nisso. Você tem amado o seu irmão como você é amado por Jesus? Será que se ele viesse agora e ele perguntasse para você isso? Fulano, fulana, você tem amado os seus irmãos como eu amei você? Você tem amado a sua esposa, seu marido, seus filhos ou seus pais como eu amei você? O parâmetro do seu amor sou eu, diz Jesus. Porque quando a gente precisa entender, irmãos, o que é o amor no Evangelho de João. Porque João é conhecido como discípulo amado. Mas o que é o amor no Evangelho de João? O amor do Evangelho de João é quando eu dedico a minha vida ao outro em sintonia com Deus. Quando eu entrego a minha vida pelo meu amigo, não é isso que João fala? Não tem coisa melhor do que você, aquele que dá a vida pelo seu amigo. Quando eu dou a minha vida pelo meu amigo, pelo outro, eu estou em sintonia com Deus. Você, mulher, esposa, você daria a vida pelo seu marido? Marido, você daria a vida pela sua esposa? Os pais, via de regra, dão a vida pelos filhos, mas será que os filhos dariam a vida pelos seus pais? Qual é o testemunho do mundo sobre a igreja, irmãos? Qual é o testemunho que as pessoas que não conhecem Jesus dão sobre você? O que elas falam de você para Jesus? Nossa, aquele meu vizinho, é uma bênção. Nossa, que Deus o abençoe, viu? Talvez ele nem conheça Jesus, mas ele pede para Deus abençoar. Por quê? Porque o vizinho tem sido bênção na vida dele. Aquele meu amigo, ou aquela pessoa que me encontrou no caminho, que eu estava lá indo para algum lugar fazer alguma coisa. Talvez você seja um Jesus na vida de um discípulo de Emaús. Alguém que de repente está indo para um caminho de desespero, para um caminho de dor, de sofrimento. Talvez você, meu irmão, minha irmã, seja aquele que vai caminhar alguns passos ao lado de alguém e vai amar essa pessoa, vai mostrar Jesus para ela e vai aquecer o coração dessa pessoa e vai abrir os olhos dessa pessoa e ela vai poder ver Jesus. Sabe aquela questão, poxa, eu estava indo tirar a minha vida, mas alguém conversou comigo, falou comigo, até um ponto em que, poxa, eu vi Jesus e eu desisti de tirar a minha vida porque eu entendi que a minha vida tem um sentido, que é glorificar esse Jesus. O Jesus que nos convida à comunhão, Ele quer pegar a sua vida, irmão, nessa manhã. Ele quer agradecer por você, mas Ele também quer partir você em vários pedaços. E Ele quer servir cada um dos seus pedaços como uma expressão de amor para alimentar a vida de outras pessoas. Será que Ele pode fazer isso hoje? Será que o testemunho do mundo sobre nós tem alegrado o coração de Jesus? Será que nós estamos realmente entendendo o que é viver como igreja? No amor mútuo, uns aos outros, como Jesus nos amou? E será que nós estamos vivendo isso nos nossos contextos familiares, nos nossos lares?
Muitas vezes, irmãos, o problema que nós enfrentamos em casa, ele pode ser resolvido a partir de uma decisão nossa, de amar de amar o outro como Cristo nos amou. Isso pode restaurar casamentos, pode restaurar relacionamentos, pode nos reconciliar uns com os outros, irmãos, porque a igreja tem um ministério chamado de Ministério da Reconciliação, onde cada um de nós somos responsáveis de reconciliar toda a criação com Deus, por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso favor. Jesus, nessa hora, Ele nos convida à comunhão da mesa, à comunhão dos diferentes, ao encontro daqueles que pensam de forma diferente, que têm vários planos. Ele chama para um plano só, um plano de salvação, para um plano de transformação que Ele quer estabelecer em nossas vidas. E Ele nos chama para esse momento da comunhão à mesa. Eu quero convidar você a orar nessa hora comigo, por essa palavra, que é uma palavra que precisa vir ao nosso coração, né? Principalmente nos dias que vivemos, em que as pessoas, cada um quer que as suas escolhas sejam aquelas que vão prevalecer, mas quem está preocupado com a escolha de Jesus? Alguém perguntou para Jesus: Jesus, qual é a sua escolha? O que o Senhor quer? Nós sempre estamos mais preocupados com o que nós queremos. Eu quero A, eu quero B, eu quero C, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o que o Senhor quer para nós? E Ele nos diz nessa manhã: eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Eu quero que vocês perdoem uns aos outros como eu perdoei vocês. Eu quero que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um, para que o nome do Pai seja glorificado na vida de vocês. E a partir do momento que isso acontecer, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Eterno Deus e gracioso Pai, louvamos o Teu nome, pela Tua palavra, pelo cuidado do Senhor em ministrar as nossas vidas, por falar a verdade aos nossos corações, mas em amor, nos trazendo à luz aquilo que nós tentamos esconder quando vivemos em trevas. Muitas vezes nós somos aqueles que acendem um isqueiro, Senhor, quando estamos na igreja, mas apagamos ele quando saímos daqui. E aí vivemos na escuridão das nossas decisões, no decorrer da semana, na nossa casa, no trabalho, nos nossos relacionamentos de amizade. Nós estamos mais preocupados em que as pessoas gostem de nós do que nós gostarmos das pessoas. Nós estamos mais interessados em que as pessoas nos amem do que nós realmente nos colocarmos na posição de amar as pessoas como o Senhor nos amou. Por isso nós oramos nesta manhã, Senhor, para que o Senhor converta o nosso coração, a nossa consciência e a nossa vontade. Porque para amar o outro, muitas vezes eu preciso abrir mão de algumas coisas, Senhor, na minha vida. Muitas vezes, para amar o diferente, eu preciso abrir mão de algumas coisas que talvez nem sejam importantes num contexto de comunidade ou de comunhão, mas elas às vezes são importantes só para mim. E que se elas não estiverem ali, talvez não vão fazer tanta diferença. Eu posso viver às vezes sem essas coisas, Senhor, mas eu não posso viver sem amar o meu irmão. Eu não posso viver sem amar o outro, porque é no outro que eu me encontro contigo, Senhor. É no amor ao outro que eu encontro o verdadeiro sentido da comunhão. É amando aquele que é difícil de amar, é perdoando aquele que é difícil de perdoar, é aguardando quando todos já desistiram, e é esperando o tempo necessário até que o outro esteja pronto, mesmo que isso muitas vezes me desagrade. É ser o suporte daquele que está cambaleando, Pai. É estabelecer a paz enquanto todos buscam a guerra. É ser um pacificador quando pessoas buscam conflitos.
Usa-nos, Pai, em nome de Jesus, para o propósito que o Senhor tem para nós como igreja, Senhor. E nos perdoa, Pai, se não temos dado bom testemunho ao mundo como igreja, se não temos brilhado como luz, se não temos sido sal como deveríamos ser. Mas não nos tire, Senhor, a luz do Teu Espírito, mas quebranta o nosso coração. Não nos tira o gosto do sal, ó Pai, mas dá gosto às nossas vidas, para que elas possam ser vistas e desejadas por outros. Que outros desejem a comunhão que nós estamos buscando contigo, Pai. Nos ensina, Senhor, mesmo na dureza do nosso coração, na resistência, mesmo que as nossas cerviz ainda estejam duras e o nosso coração também. Quebra-nos, Senhor, se for necessário. Quebra, Senhor, as nossas cerviz, que está dura, quebra o nosso coração duro, mas nos ensina, Senhor, o amor uns aos outros, como o Senhor nos amou, para que o mundo possa olhar para nós e entender que assim como nós enxergamos de forma tão fácil jogadores de basquete, torcedores de futebol, pessoas de outras religiões, que as pessoas possam olhar para nós e ver pessoas que amam, pessoas que se entregam, pessoas que estão dispostas a morrer pelo Evangelho de Jesus, não por religião, mas pelo ministério da reconciliação contigo. Que nós estejamos realmente, Senhor, habilitados a amar uns aos outros como o Senhor nos amou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento que nós